Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. Hoje, em comemoração a 100 perspectivas, o tema é projeção, experiência psíquica. É sobre isso, muito isso. A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. Energia, luz e luz é informação. 100 perspectivas, uma por dia. É ou não é extraordinário, né? Quem me vê linda assim não imagina quantos conflitos internos e externos eu tenho que enfrentar para poder travar essa batalha, né, de fazer o que eu acho que é certo, né, e compartilhar as minhas perspectivas. É sobre isso. Num futuro não tão distante, eu falarei bem mais sobre toda essa experiência, que não é nada fácil. Porém, incrivelmente enriquecedora, transformadora, transmutadora, enfim, o meu processo, que eu compartilho com você, é de coração para coração. Eu me curo, você se cura e é sobre isso. Então bora lá, né? Energia, luz e luz é informação. A projeção da consciência é um fenômeno em que se acredita que a consciência pode sair do corpo e se manifestar em uma dimensão extrafísica, chamada de plano espiritual. É considerado um fenômeno paranormal, que são habilidades que estão além do que é considerado normal ou cientificamente explicável. A projeção ou experiência fora do corpo é um fenômeno que pode ser explicado de diferentes formas, dependendo da crença ou a abordagem espiritual. Para algumas religiões, como o espiritismo, a projeção é vista como uma manifestação da natureza espiritual do indivíduo, que pode se deslocar temporariamente do corpo físico e acessar outras dimensões ou planos espirituais. Já em outras abordagens, como a psicologia transpessoal, que é o estudo da ciência e da espiritualidade, a projeção é vista como uma experiência psíquica que pode trazer insights e transformações profundas em nossas vidas. Independentemente da interpretação, a projeção é uma forma de ampliar a nossa percepção da realidade humana e espiritual. Quando experimentamos a projeção espiritual, nos sentimos como um mergulhador, né? Que sai da superfície e desce às profundezas. As condições são completamente novas e diferentes de tudo o que estamos acostumados a vivenciar. E assim, como um mergulhador precisa se adaptar às condições desconhecidas do ambiente submarino, nós também precisamos nos adaptar à dimensão ou estado de consciência totalmente novo e diferente do que estamos habituados a viver. Sendo necessário um processo de muito estudo, introspecção e sensitividade. É um treinamento consciente, consistente e contínuo de muito autorresponsabilidade. Quanto mais trabalhamos em nós, mais nos tornamos aptos a experienciar a psíquica projeção da consciência. É uma experiência sutil, está em um nível vibracional invisível. Para decodificar uma projeção, é necessário entender seu contexto e a sua forma de apresentação. Por isso, é necessário o conhecimento de várias técnicas, métodos e práticas, né? Quanto mais informação você tiver, quanto mais conhecimento você tiver, melhor e positivamente será a sua projeção. Uma projeção pode ser uma imagem ou um gráfico que representa dados ou informações de um projeto ou uma ideia. Para decodificá-la, é preciso analisar suas características, tais como legenda, eixo de coordenadas, cores, textos explicativos, tudo tem uma simbologia. Também é importante conhecer a linguagem utilizada, como o uso de abreviações, siglas e unidades de medida, úteis na economia do espaço e do tempo da comunicação. Além disso, é fundamental saber interpretar os dados apresentados e extrair informações relevantes para a tomada de decisões ou realização do projeto. É um sistema complexo, né? Um verdadeiro quebra-cabeça, assim como todas as perspectivas que eu venho compartilhando fazem parte desse gigantesco quebra-cabeça que eu estou decodificando. É considerada por muitas tradições religiosas e espirituais como uma forma de expansão de consciência e conexão com os planos
ou dimensões superiores da existência. No processo de elevação espiritual, a projeção espiritual é uma experiência única, indivisível e pessoal, obviamente. Algumas pessoas podem ter essa experiência naturalmente, enquanto outras pessoas podem precisar praticar técnicas específicas para alcançá-las. Alguns podem experimentar uma sensação de conexão com algo maior, enquanto outros podem encontrar respostas para as questões profundas e pessoais. As especificidades de cada experiência de projeção espiritual depende das crenças, intenções e preparação de cada indivíduo, bem como de seu nível de consciência e sua sensibilidade espiritual. Kardec acreditava que a projeção era uma manifestação natural da natureza espiritual do ser humano, permitindo que a consciência se deslocasse temporariamente do corpo físico e acessasse outras dimensões e planos espirituais. Enfatizava a importância da preparação e da prática consciente da projeção, pois ela poderia ser usada para o crescimento espiritual do indivíduo e para a comunicação com entidades espirituais mais elevadas. Ele também alertava sobre os perigos da projeção inconsciente ou mal orientada, que poderia levar a experiências traumáticas e negativas, obviamente. A espiritualidade, apesar de ser puro amor e luz, é cercada pela dualidade necessária. A experiência é de acordo com a realidade própria da consciência de cada um, né? Isso tanto positivamente quanto negativamente, pois também estamos constantemente expostos a interferências e influências externas negativas, de energias negativas, energias baixas, né? Os inconscientes. É uma luta interna e externa, né? Pois estamos num jogo 100% espiritual, né? Somos espíritos vivendo uma experiência humana e estamos aqui nessa vida dual. Dessa forma, embora a projeção possa ser uma experiência espiritual positiva e transformadora, ela também pode apresentar alguns riscos, né? Pois a projeção inconsciente ou mal orientada pode levar a pessoa a locais ou situações espirituais negativas, né? Onde ela pode encontrar influências negativas ou entidades de baixa vibração, como eu falei. Isso pode resultar em experiências traumáticas ou prejudiciais à saúde mental e emocional. Eu vejo isso, né, nessa parte psíquica, como a esquizofrenia, né, que para mim é a desconexão do espírito, né? A pessoa acaba se desconectando do próprio espírito por conta da dor tamanha que sente, né? Dos traumas tão profundos. E isso acaba deixando ela exposta e presa no próprio labirinto mental, né? Indescritivelmente complexo e aterrorizante, né? E é um labirinto. E é difícil, né? E é sobre isso. A dor é medo e caos. A cura é amor e alívio. Além disso, a projeção excessiva ou descontrolada pode levar o indivíduo a se desconectar do corpo físico por períodos prolongados, o que pode ser perigoso para a saúde física também. É importante que a projeção seja praticada com cautela, preparação adequada e orientação de profissionais experientes. Trago a perspectiva sobre o meu processo como caráter informativo nessa jornada de elevação de consciência, né? E é sobre isso. Na Bíblia, Paulo fala sobre a experiência que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que o homem não é ilícito falar, que ao homem não é ilícito falar. Algumas interpretações sugerem que essa experiência de Paulo pode ter sido uma forma de projeção espiritual, embora isso seja muito motivo de debate entre os estudiosos bíblicos, né? No geral, a Bíblia se concentra mais na relação do homem com Deus, em vez de interpretar experiências espirituais. Resumindo, ao se permitir explorar a experiência psíquica, você pode descobrir partes de si mesmo que antes estavam escondidas ou inconscientes. Essa exploração pode ajudar a compreender melhor suas emoções, pensamentos, crenças internas, facilitando o processo de lidar consigo mesmo e com os outros.
Ao se abrir para essa jornada de autoconhecimento, você pode aprender e crescer, alcançando camadas mais profundas da própria personalidade e evoluir em direção a um maior entendimento do todo. Só é possível mudar e evoluir quando nos autoconhecemos, trabalhando em nossas limitações, virtudes e potencialidades. Por isso, conheça-te a ti mesmo. É sobre isso. Tudo que precisamos já está dentro de nós. Então se questione. Deus não joga dados, né? Nada é por acaso ou coincidência. Energia, luz e luz é informação direto da fonte criadora. Gratidão. É sobre isso, né? A interpretação sem conexão com o coração não gera sentimento de mudança. Mais uma perspectiva sensacional, hoje em comemoração a 100 perspectivas, projeção, experiência psíquica, é sobre isso, muito isso. Não é tempo de ferir, é tempo de curar, é tempo de nos elevar. Bebe água, pratica atividades físicas, fica com Deus, mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Um grande beijo no coração, fica com Deus.